Você sabia que dois fios da mesma espessura podem ter comportamentos completamente diferentes um do outro? Hoje vamos falar sobre dois conceitos fundamentais para entender o fio e escolher o melhor para o seu projeto, que é a densidade e o peso do fio. Eu sou Francine Lacerda e esse é o Nas Agulhas da Fran, um local para compartilhar o que eu ando tricotando e o que vem junto, histórias, emoções, fios e inspirações. Sinta-se em casa, pegue a sua xícara de chá e vem tricotar comigo. Dando sequência à nossa série de vídeos sobre fios e como escolher o melhor para o seu projeto, hoje eu vou falar sobre densidade e peso dos fios. No episódio anterior eu falei sobre a espessura e como encontrá-la usando o método de wrap per inch ou voltas por polegada, e hoje eu vou falar sobre como a densidade e o peso interfere também na sua escolha. No episódio anterior eu te falei um pouco sobre as espessuras padrão, então fingering, lace, DK, worsted, e como a gente acha essas espessuras usando o método de voltas por polegadas. Mas eu já dei um spoiler falando que a densidade também interfere muito no desempenho desse fio. Fios diferentes da mesma categoria podem se comportar diferente dependendo da sua construção e também da sua composição. Eu vou fazer um vídeo mais para frente falando só sobre composição dos fios, quais as fibras utilizadas e como cada uma se comporta, caimento, essas coisas, mas hoje eu vou focar na densidade. Como que fios da mesma categoria, por exemplo, um DK, se comportam diferente. Um pode render muito mais por ser mais leve, ele tem a mesma espessura do que o outro, mas por ser mais leve ele vai ter mais metragens. Então eu vou falar sobre a densidade versus peso e também sobre duas formas de construção desses fios, que é o worsted span e o woolen span, que são as formas que eles são fiados. A densidade do fio tem a ver com a relação do seu peso com o seu volume. Fios de uma mesma categoria, como estes aqui, eles são todos worsted, só que tem metragens completamente diferentes um do outro. Por quê? Porque o peso, a densidade, a concentração de fibras por centímetro em cada um é diferente. Esse aqui, por exemplo, tem 100 metros em 100 gramas. Esse outro aqui tem 95 metros em 100 gramas. E esse aqui, 143 em 100 gramas. Então, qual é a diferença entre eles? Por que que os três, sendo da mesma espessura, têm pesos tão diferentes? Então, eu vou falar um pouco sobre a construção. Então, existe a construção woolen span, que ela é mais solta, mais airada, e temos a worsted span, que aí é um fio mais denso, geralmente torcido. Então, essa construção também vai fazer diferença. Se é, por exemplo, esse aqui é um fio single, você pode ver que ele é feito de uma mecha só, ele não são dois fios torcidos. Já esse aqui, ele tem 3 fios que são torcidos para criar o fio. Então, que a gente chama de ply, são 3 ply para fazer esse fio aqui. Nesse primeiro, a gente só tem um, que a gente chama de single. E esse terceiro são dois fios torcidos aqui para fazer, só que pode ver que tem muito menos torção do que aquele primeiro. Então esse aqui ele acaba sendo mais leve, porque ele tem menos quantidade de fibra por centímetro. Então ele fica bem mais leve. Então agora eu vou te explicar a diferença do woolen para o worsted span.
Então, no worsted span, a fibra ela é tratada antes de fazer o fio. Então, ela é penteada, cardada de uma forma que ficam todas elas retas e paralelas. Então, ela fica bem lisa na hora de fazer o fio. E aí, essa torção é feita dessas fibras todas já retinhas. Então fica um fio mais liso, fica um fio mais denso e ficam mais fibras por centímetro. Então isso resulta fios mais densos, mais lisos, geralmente mais brilhosos, porque como tudo está organizado ali, não tem nada fora do lugar, é tudo retinho e depois torcido, ele fica um fio mais liso, não tem aquela fuzziness, aquele peludinho que no woolen a gente vai achar. Então com esse fio a gente vai fazer malhas mais densas, mais fechadas, por ser um fio mais denso, né? Ele é mais fechado. No woolen são fibras mais abertas, tem mais ar ali dentro. Então vai criar uma malha mais leve. Então, quando você quiser uma malha mais fechada, mais densa, escolha o worsted. Então, esse aqui é um exemplo de worsted. O fio ele não é tão peludinho, é todo mais organizado, mais denso, mais limpo, vamos dizer. Já esse aqui e esse outro, que são woolen, pode ver que eles têm um aspecto mais rústico, a trama mais aberta, ela não é tão torcida. Então, aqui a gente vai ter um fio que respira mais, que é mais airado. Então, as fibras, elas têm ar entre elas e não fica tão densa, tão compactada como no worsted. Enquanto no worsted as fibras são trabalhadas para ficar todas retinhas, juntinhas e ter esse aspecto mais organizado, no woolen elas são trabalhadas de várias formas. Não sei se vocês já viram vídeos de cardando à mão a fibra, que faz para várias direções. Essa fibra cardada em várias direções vai criar o woolen. Então ela é mais desorganizada, vai ter fibras para vários lugares e isso que cria essa aireação nela. Então ela não fica tão compactada como no worsted. Então ela fica mais fofa, como tá aqui, né? A gente vê que é um fio mais fofo, que tem ar ali, que ele não é todo tão juntinho quanto no worsted. Então ela tem essa característica mais rústica, não tão certinha, que dá um aspecto interessante para o trabalho. Esse fio não é tão indicado para trabalhos que precisam de definição de pontos, como cabos, trabalhos coloridos, lace. Então, tudo que é trabalho que precisa de mais definição, a gente prefere o worsted, porque o ponto vai ficar muito mais definido do que com o woolen. Então, o woolen a gente usa quando é uma malha com pouca textura, trabalhos que usa muito o ponto meia. Então, cardigan sem muita textura, sem muito trabalho de cor ou de cabos. Então, é legal. E também para chales, tipo esse chale que eu tô usando aqui, que usa praticamente cordões de tricô, então a gente vai usar só o ponto meia, então não precisa de tanta definição de ponto. Então daí o destaque vai estar no fio, o fio vai ser o protagonista dessa peça. E eu gosto muito de usar esses fios mais com cara rústica, exatamente nessas peças que ele vai chamar mais a atenção. Quando a gente precisa de definição, prefere o worsted, porque ele tem uma ótima definição. Tipo, aqui eu tenho o Premium Cotton Worsted da Sweet Breeze e dá pra ver que o ponto é bem definido, porque esse fio, ele é bem organizado. E por falar em worsted, aqui eu tô falando da espessura do fio worsted.
Não confundir com a construção do fio worsted spun. Então, assim, como é a mesma palavra, pode gerar uma confusão. Mas uma coisa é a espessura, um fio que tem de 10 a 12 voltas por polegada está na categoria de espessura worsted. Mas o worsted spun é a forma que ele é trabalhado na criação do fio, não tem a ver com a espessura. Então, um fingering, que é a espessura mais fininha, pode ser trabalhado tanto na worsted spun ou na woolen spun. Então, é a mesma palavra, mas aqui a gente está usando para termos diferentes. Um é a construção e o outro é a espessura do fio. Por que é importante saber a diferença de densidade e peso do fio na escolha do seu projeto? Então, dependendo dessa construção, se é worsted ou woolen, como eu já falei, vai influenciar na definição de pontos e do seu projeto. Então, o worsted para projetos que precisa de mais definição de pontos, que tenha muito trabalho de textura e desenhos, e o woolen spun é quando são projetos que não precisa de tanta definição e o fio vai ser o protagonista. É bom conhecer também para a gente saber como vai ser o caimento dessa peça. Então, o worsted spun, o fio mais trabalhadinho, mais denso, ele vai criar malhas mais densas também e mais fechadas e um pouco mais pesada. Já o woolen cria peças mais leves, mais airadas e com aspecto mais fofo. Então, sabendo essas características, você não vai ter surpresa com a sua peça pronta. Então, uma vai ficar mais fofa, mais molinha, mais gostosa, outra mais densa. Então, dependendo do projeto e do resultado que você quer, preste atenção nessas características dos fios e escolha o fio adequado. Então, eu falei aqui sobre a construção woolen and worsted e eu vou falar também sobre a torção do fio. Então, o fio, quanto mais torcido, mais denso ele vai ficar também. Então, eu trouxe um exemplo aqui de fios DK. Então, eu tô aqui com 3 fios da espessura DK, mas que também tem metragens diferentes. Então, esse aqui, ó, que ele tem a torção tem menos torção, dá pra ver que o fio ele é bem mais fofo. Ó, ele é até maleável, ele é bem fofinho, ele é bem airado, ele é bem aberto. Então, esse aqui em 100 gramas, ele tem 200 metros. Já esse aqui, ele já é bem torcido. Então, ele deixa o fio mais denso, ó. Ele não mexe tanto quanto o outro. O outro tem muito mais ar entre as fibras. E esse aqui não, ele é bem torcidinho, então ele fica mais firme. Já esse outro aqui é um meio termo entre os dois. Pode ver que ele é mais abertinho a torção dele, ó. Ele não é tão apertado quanto o anterior e também não é tão soltinho quanto o primeiro. Então, a torção do fio também vai ter essa diferença. Quanto mais torcido, mais firme, mais denso, menos metragem vai ter, porque ele vai ser mais pesado. Quanto mais aberta essa torção, mais leve, mais airado o fio. Então, você vai ter mais metragem. E outra coisa que a gente tem que levar em consideração no peso do fio é a composição. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso, sobre as fibras que compõem os fios e como elas têm diferentes pesos, mas aqui eu já vou trazer um exemplo. Aqui é um merino single e esse aqui é um fio 100% algodão. Então, ele é bem mais pesado do que o merino, porque a lã ela é mais leve do que o algodão. Então, a composição aqui de fibra também vai interferir. Os dois têm a mesma espessura,
mas vão ter densidades diferentes e peso diferente. Por causa da construção, esse aqui é um worsted span torcido e esse aqui é um woolen span com a torção bem leve, porque ele é um single ply, então não precisa misturar vários fios juntos, então ele fica mais fofo e mais airado. Esse aqui tem 200 metros em 100 gramas, enquanto esse aqui tem 90 metros em 100 gramas. Então, tem muita... Aqui eles estão de tamanhos diferentes, porque esse aqui eu já usei. Aqui tem 50 gramas só e aqui tem 150. Então, não se assustem com o tamanho. Mas comparando, né? Se fossem os dois novelos do mesmo peso, esse aqui teria muito mais metragem do que esse aqui, por causa do peso da fibra e da construção. Aqui mais um exemplo de como a construção e a composição interferem na metragem. Então, aqui eu tenho o braid, que ele é um fio de viscose e algodão e tem uma construção muito mais densa. Ele tem como se fosse um tubinho, uma telinha, então ele tem mais concentração de fibras, enquanto esse aqui, que é o Premium Linen, que é uma mistura de viscose com linho, ele tem uma construção mais aberta, ele não é torcido. Então, esse aqui, o braid, tem 253 metros, enquanto esse aqui, o Premium Linen, tem 345 metros em 150 gramas. Então, tem uma diferença muito grande por causa da construção, de um é muito mais denso do que o outro, e também pela composição, porque o linho ele é mais leve do que o algodão. Então, aqui o outro exemplo que a gente tem que levar em consideração. Então, tipo o braid, que tem uma construção mais fechadinha e ele tem algodão na composição, ele vai criar uma malha mais pesada, mais fechada. Já o Premium Linen, por causa dessa construção mais aberta, sem torção, vai deixar o fio e, consequentemente, a malha tricotada muito mais leve, com um caimento também mais leve. Então, recapitulando, a gente tem que saber que densidade, peso e espessura estão intimamente ligadas, mas são coisas completamente diferentes. Então, um fio de uma mesma espessura pode ter peso, densidade e metragem diferente um do outro. Então, sempre teste, faça uma amostra antes de fazer o seu projeto para você analisar como esse fio vai se comportar e se essa malha vai ter o caimento que você espera. Então, volta lá no outro vídeo que eu fiz sobre wrap per inch ou voltas por polegada para você descobrir a espessura do seu fio. Depois compare os fios da mesma categoria para ver a densidade de um e de outro e se ele tem um fio mais organizado e limpinho ou um fio mais bagunçadinho. Aí você já vai saber se é o worsted ou o span e como cada um vai se comportar no seu projeto. E você já teve surpresas ao substituir um fio? Você já sabia dessa diferença de comportamento de um fio para o outro? Deixa aqui nos comentários as suas histórias e também as suas experiências. Estão abertas as inscrições para o curso de tricô top-down do suéter Cauta. Nós vamos tricotar juntas essa peça linda de pala redonda texturizada. Serão 4 aulas online e ao vivo que vamos tricotar juntas. Eu vou te guiar passo a passo na construção de um suéter top-down e também como criar essa linda textura na pala. As aulas também serão gravadas, você vai poder assistir às aulas no seu tempo, indo e voltando quando quiser. As inscrições estão abertas no site sweetbreezeyarns.com.br. E agora o que eu tô vestindo? Eu tô usando o meu berê, o Bis Bis Berê da Sari Nurlon.
esse chale que eu uso muito assim como echarpe, como gola. E esse aqui foi uma criação minha, foi freestyle. Eu fui criando ele com sobras de fios que eu tinha e deu nesse resultado. Eu pus nas pontas esses tassels, que também tem aqui nas pontinhas, e ele é triangular e só tem esses aumentos aqui no meio com laçadas. Ele vai fazendo esse crescimento triangular. Se vocês tiverem interesse nessa receita, escreva aqui nos comentários que talvez eu escreva ela e disponibilize. E agora o que estão nas minhas agulhas? Essa semana eu tive uma gripe muito forte, não consegui muito trabalhar, tricotar. Foi uma semana de cama mesmo, mas consegui adiantar um pouquinho o meu sweat sweater. Comecei as mangas. Então eu comecei aqui a manga do meu sweat sweater, que é a gente pega os pontos aqui na cava e começa a fazer a manga. Eu sou fã de fazer circular com as 5 agulhas, né? Quando são circunferências pequenas, eu acabo usando as 5 agulhas, mas dessa vez eu decidi usar o método do Magic Loop e tá sendo muito legal. E por que eu decidi? Porque essas agulhas mais grossas, de 2 pontas, eu só tenho elas de madeira. E como essa composição aqui, né, que eu fiz do merino com o mohair, ele tá meio peguentinho, então na agulha de madeira ele dá uma segurada, o tricô não flui tão legal e acaba também mudando a minha tensão. Então eu resolvi continuar com as mesmas agulhas que eu tava, usei um cabo de 1 metro, porque é importante ter bastante sobra assim para fazer o Magic Loop, e tá funcionando super bem. Eu acho que tá indo até mais rápido do que se eu fizesse com as 5 agulhas. Então é legal a gente ir testando os métodos, que eu não gostava muito do Magic Loop, mas para esse projeto aqui tá funcionando super bem e tô gostando, tô voltando a gostar do Magic Loop. Você também usa esse método ou prefere as 5 agulhas? Então é isso, essa semana andei um pouquinho aqui na manga e já estamos no finalmente nesse projeto. Não peguei o Valência essa semana de novo, porque realmente eu tava sem condições de tricotar. Eu peguei essa peça só ontem para tricotar um pouco essa manga e foi o que eu consegui. Eu passei a semana mesmo bem ruim, aí o fim de semana eu tava um pouquinho melhor e decidi começar um novo projeto, porque eu tava com muito frio nas mãos, tava um frio aqui em São Paulo, e eu lembrei que eu tinha doado todas as minhas luvinhas sem dedo para minha mãe, que ela mora lá no Rio Grande do Sul, ela, né, tem muito mais frio do que aqui. E aí eu resolvi fazer uma luvinha para mim conseguir fazer uma mão só. Agora tá faltando a segunda e é meio como a síndrome da meia, que a gente acaba fazendo uma e a outra demora um pouco para fazer. Essa receita é a Lovely Dove, da Jazz Brown, e eu achei uma fofura e eu fiz essa mistura de cores aqui que eu gosto muito. E a receita vem sem essa parte aqui do dedo, ela né, o dedo fica de fora, o polegar fica de fora. Então eu inventei esse gusset aqui, essa parte do dedo aqui e deu certo. Foi uma improvisação que deu certo. Eu achei bem bonitinha essa receita, é uma receita gratuita, tá lá no Ravelry. E também é super fácil, um projeto fácil e rápido de fazer. Numa tarde eu fiz essa mão, então agora tá faltando fazer a outra. Mas eu gostei bastante, eu gosto de ter esses projetos rápidos e fáceis, porque daí estimula a gente a continuar. Então fica a dica aqui, super bonitinha, e se vocês quiserem eu ensino a fazer o polegar que não tem na receita. Para a luvinha eu usei esses 2 fios aqui que eu tinha restinho deles, porque eu já tinha feito outra luva com eles e aí sobraram 50 gramas de cada um e eu tô usando nessa luva. Então esse aqui é um merino single da Malabrigo, é um worsted,
E esse aqui eu não lembro que fio é esse, mas eu adoro, ele é super macio. E ele também é single. E eu adoro essa cor meio dourado, meio marrom dourado, assim. E eu gosto muito dessa combinação dos dois juntos. Então, tô fazendo novamente uma luva com essas duas cores que eu acho bem bonita. E a espessura do fio é um worsted e a agulha que eu tô usando é a 4. Então, vai super rápido mesmo, é um projeto pequeno e com fio grosso vai super rápido. Então, se você quer alguma coisa rapidinha aí, só para pôr nas agulhas, fica aí essa dica. No momento Sweet Breeze de hoje, eu trago a cor Happiness, nessas 3 bases. No Viscolinen, no Premium Linen Worsted e no Linen Twist. Então, é uma cor alegre, vibrante, é uma mistura de laranja meio rosado com speckles rosa e turquesa. E tem nessas outras 3 bases também. No Premium Linen, no Braid e no Premium Cotton Fingering. Então, é uma cor bem feminina, bem alegre. Como o nome diz, Happiness. Você encontra essa cor e as outras coleção Luminous Heart no site sweetbreezeyarns.com.br. Espero que você tenha gostado desse episódio, tenha ficado mais claro e mais fácil de você escolher o fio para o seu próximo projeto. Logo mais vou falar também sobre a composição, como isso interfere também no comportamento do fio. Mas eu espero que até aqui eu já tenha tirado algumas das suas dúvidas e te ajudado a escolher o fio certo para o seu projeto. Deixe seus comentários aqui embaixo, curta, compartilhe e se inscreva no canal para receber as notificações sobre os próximos episódios. Semana que vem tem mais. Tchau!